Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou dar uma dica de cookies, que é um produto real, né? E é uma dica que eu vou compartilhar porque pode ser uma opção, uma alternativa mais saudável em relação a tantas que a gente acaba encontrando por aí. Pode chamar de biscoito, de bolacha, mas né, aqui está classificado, né, como cookie. Então se você gosta de um cookie, aqui é uma opção, como eu falei, né? Que nesse caso aqui, olha só, quais são os grandes diferenciais desse daqui. Ele é vegano, ele é sem glúten e ele é sem adição de lácteos e ainda conta com ingredientes orgânicos. Então assim, não é pouca coisa diferenciada aí. E você vai entender ao longo do vídeo por que eu considerei essa opção diferenciada a ponto de eu querer compartilhar como dica aqui. Antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso vai ser muito importante. E se inscreva no canal se você ainda não fizer parte. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado tem um sino. Clica no sino, vai abrir uma pequena janela e selecione a opção todas para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um novo conteúdo por aqui. Bom, lembro e já deixo bem claro que não é um vídeo de publicidade, na verdade, né? Eu comprei e estou compartilhando porque dica boa precisa ser compartilhada. Uma marca que lança um produto, quer dizer, quando eu digo lança, né, não sei se é um produto recém-lançado, mas eu o vi pela primeira vez, né, pelo menos. Então é importante enaltecer, reconhecer e compartilhar, divulgar sim, para que a gente saiba que existem opções com ingredientes talvez melhor selecionados, pensando na perspectiva nutricional e no status saudável de um produto alimentício. Bom, o produto é esse daqui, eu vou aproximar na tela para vocês verem, tá? Você aí já tinha visto, já conhece, já tinha consumido? Comente aqui embaixo, tá? Deixe inclusive as suas impressões, se você gostou do sabor e tudo mais. E aquelas especificações que eu tinha mencionado agora há pouco, né, estão aqui na tela para vocês verem. Eu acho interessante, né, porque primeiramente, né, o que me chamou a atenção foi isso daqui também, né, que ele tem o selo aqui do orgânico, então já é algo bem bacana nesse sentido, ou seja, alguma parte dos ingredientes aqui, né, boa parte dos ingredientes são ingredientes orgânicos e tem esse público todo aqui, ó, que pode se beneficiar com esse tipo de produto. Inclusive, a lista de ingredientes eu não vou ler tudo, pelo contrário, eu vou deixar aí na tela para que vocês possam pausar e ler vocês mesmos, vocês mesmas, cada ingrediente, porque são vários, né? Então eu acho que ficaria um pouco demorado se eu fosse ler cada um. Mas percebam que onde tem asterisco no respectivo ingrediente, né, que tiver esse asterisco, significa que esse é um ingrediente orgânico. No finalzinho, né, dos ingredientes tem lá, né, confirmando que não contém glúten e não contém lactose. Então conta com ingredientes orgânicos e, além de tudo, é um produto vegano porque não tem nada de origem animal e não tem glúten e não tem laticínios, não tem lácteos aí, ou seja, não tem leite de vaca, por exemplo. E quando a gente fala em cookie, as versões mais comuns, elas trabalham aí muitas vezes com a farinha branca, né? A farinha refinada, que é aquela farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Tem adição de açúcar, geralmente tem lácteos, né? Tem o leite de vaca na composição, ou seja, açúcar, glúten, lácteos e além também de ter muitas vezes a presença de algum aditivo ou outro ali sintético artificial. Aí quando você pensa, né, de que olha, vamos melhorar essa questão de ter mais critério na escolha, você sim encontra hoje em dia cookies orgânicos. Inclusive, né, essa aqui não é a primeira opção de cookie orgânico que eu já vi. Não. Mas essa daqui eu considerei diferenciada porque outras opções de cookies orgânicos, eles têm, por exemplo, farinha de trigo integral orgânica, ou a farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, farinha de trigo, integral ou não, orgânica. Por ser orgânica já é um ponto positivo, mas continua sendo farinha de trigo e que tem glúten. Então, para quem não pode ou não quer consumir o glúten, continuaria sendo uma opção inviável, entende? Fora a questão dos lácteos, como eu mencionei. Então, quem não quer ou não pode consumir
alguma coisa que tenha, né, leite de vaca ali na composição, essa daqui já seria uma opção possível. E além de tudo, é uma opção vegana que abrange aí todo um outro público também, que acaba tendo mais dificuldade de ter acesso a um cookie saudável e que seja possível deles consumirem, né? Porque às vezes tem leite, como eu acabei de mencionar, e eles não poderiam consumir naturalmente, porque o leite de vaca, né, é de origem animal. Como vocês puderam ver na lista de ingredientes, essa daqui é uma opção que, sim, também tem o seu teor de carboidrato. Ele tem, por exemplo, na composição, né, açúcar de coco, embora seja um açúcar, né, dentre as opções de açúcares, né, uma das mais saudáveis. Tem também, né, mascavo, o açúcar mascavo e o melado, embora o açúcar mascavo e o melado sejam ingredientes orgânicos, então já é um ponto positivo. E o próprio açúcar mascavo orgânico além de ser orgânico, o açúcar mascavo é também entre as opções de açúcares, dentre as mais saudáveis. Então, apesar de ter também a adição de açúcar, mas é aquilo, entre essas opções de açúcares adicionados em um cookie comum que tem açúcar comum, vale avaliar, né? Será que entre um açúcar comum e um açúcar mascavo orgânico, açúcar de coco, será que aqui não seria mais vantajoso? Mas, deixando bem claro isso, continua tendo adição de açúcar, continua tendo um teor de carboidrato que, obviamente, a gente tem que avaliar quem é a pessoa que vai consumir. A depender do caso, pode continuar sendo uma opção não bacana, justamente por ter esses açúcares. Mas, de um modo geral, né, são açúcares que talvez, né, uma pessoa que não seja sedentária ao extremo, não seja uma pessoa obesa, enfim, poderia metabolizar esses açúcares aqui com tranquilidade. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala em principal ingrediente, geralmente, né, as versões comuns de cookies contam com a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é uma farinha refinada. Já começa por aí, então, né, uma farinha refinada. Aí, esse daqui, ele conta, né, como principal ingrediente, na verdade, né, um mix de farinhas. E aí, dentre esse mix de farinhas, a gente tem a farinha de arroz integral, a gente tem a farinha de linhaça, ambas essas duas opções que eu mencionei, né, são orgânicas. Tem também a farinha de semente de uva, que também é orgânica, ou seja, entre essa mistura de farinhas, algumas com ingredientes orgânicos, e se você compara com uma outra versão de cookie que tem uma farinha comum, refinada, novamente, aí entra aquilo, né? Talvez seja um ponto positivo para essa versão aqui, entende? Aí, né, ela já está aberta, né? Porque eu já abri. E aí, eu só vou mostrar aqui para vocês como é que é por dentro, né? A parte visual e tudo mais. Deixa eu aproximar aqui. Eu não vou consumir aqui agora, porque eu já consumi hoje, então eu não vou consumir de novo. Mas, dessa forma. E assim, em termos de percepção, né? Deixa eu dar aqui a minha opinião. Eu já consumi. Quando você coloca na boca, né? Eu particularmente eu senti um gosto, tipo assim, que você talvez, que não tenha costume de usar, né, açúcar mascavo, estranha um pouco. Então eu senti esse gostinho que provavelmente é residual do açúcar mascavo e também do melado. Me remeteu a esses ingredientes aí, um ou outro ou os dois. Só que aí eu coloquei, né, o segundo cookie, aí você vai percebendo que vai ficando gostosinho, né, o docinho ali que tem, né, por conta dos ingredientes inclusive. Então assim, de um modo geral eu gostei bastante, considerando apenas só essa ressalva, né, de que quando você coloca na boca na primeira vez assim, você sente um gostinho que você fica assim, será que é bom? Mas depois fica bem docinho, gostosinho. Agora cuidado, né? Porque justamente como vai ficando gostosinho, docinho, pelos próprios ingredientes que eu já vinha conversando com vocês, cuidado, porque, né, você pode acabar querendo consumir 5, 6, 7, 8. Então, eu parei em 4 ali, tá bom, suficiente, e é isso. Se você aí gostou da dica, deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui se você gostou e compartilhe esse conteúdo com alguém que possa se interessar com a dica em questão que eu compartilhei, ou as dicas em termos de informações que eu compartilhei aqui, que eu fui comentando a respeito, né? Então, informações aqui acabam entrando juntamente, né, no vídeo, além de simplesmente mostrar um produto. Então, compartilhe com quem possa se interessar. Comente aqui se você conhece alguma marca que tem alguma opção interessante de cookie na linha de produtos. Cite a marca e cite o porquê que você achou interessante, tá?
E aí, por exemplo, entra aquilo que eu vinha falado. Pode ser que você tenha sim uma opção de cookie orgânico com farinha de trigo integral orgânica, que seja sim uma boa opção para consumir. A grande questão que eu trouxe aqui é que tem gente que não pode consumir glúten, então por conta, né, para que eu não seja repetitivo, por conta de que tem todo um público, né, aqui que pode se beneficiar com esse produto, que eu acho interessante compartilhar, mas obviamente que não é a melhor ou a única opção boa, interessante, não. Se você pode consumir glúten, você pode sim ter o benefício de encontrar uma outra opção, uma outra marca que tenha a farinha de trigo integral orgânica, e para você vai ser tudo bem consumir essa opção, entende? Claro que é importante também deixar claro que você tenha, né, orientações aí com o seu ou com a sua nutricionista para saber o que é melhor para você, para o seu caso. Aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.